nosso eterno Pai. Meu amado, pode aplaudir o Senhor Jesus, porque nesta tarde nós vamos engrandecer o nome dEle. Senhor dos senhores, receba esses aplausos vindo dos teus filhos. Oh Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós cremos, ó Pai, que nesta tarde, ó Deus, haverá manifestação do seu poder. Deus, eu creio que nesta tarde, ó Pai, milagres extraordinários acontecerão neste lugar, pois só Tu és o Deus eterno. Deus, Tu tens liberdade, ó Pai, para operar no nosso meio. Oh, meu querido, abra seu coração nesta tarde. O Senhor quer operar no meio de nós. Ele quer curar, quer libertar, quer salvar pessoas. Ele quer te colocar de pé nesta manhã. Meu querido, a palavra de Deus declara: reprima a sua voz de choro. Oh filho, Deus está declarando: reprima a sua voz de choro, pois há galardão para o seu trabalho. Oh, meus amados, Deus ouviu o seu clamor, por isso Ele preparou este banquete nesta tarde para você. Oh, meu querido, a enfermidade ela vai sair hoje, o mal será destruído, cadeias serão quebradas neste lugar, porque o nome do Senhor, a unção de Deus já está manifesta neste lugar. Oh, meus amados, se nós crermos hoje, nós vamos ver a glória de Deus neste lugar. Declare mais uma vez que você quer engrandecer o nome dEle, que só Ele é o Deus eterno na sua vida. Mas agora rasgue o seu coração, igreja. Poderoso nos céus, na terra, embaixo da terra. Oh, meu querido, já pode enxergar com os olhos de Deus os seus milagres. Ele está neste lugar, meus amados, para te abençoar. E quem crê no milagre de Deus, diga glória a Deus. Diga: eu creio que o Senhor será Senhor na minha vida a partir de hoje. Meu amado, eu quero declarar para você, meu querido, que hoje Deus ele vai convidar você que está aqui, você que está em casa, para um concerto com Deus. Deus ele diz assim: olha, meu amado, Deus olhou para nós, falou: olha, aquele irmão pecou, ele mentiu, ele estava frio espiritualmente, não havia uma unção espiritual, mas o Senhor hoje, assim como no tempo de Jeremias, Deus falou: olha, eu quero fazer um concerto com o povo de Deus. Nós somos o povo de Israel, meus amados. Quem está em casa também é povo de Israel. Este culto hoje será um culto diferente, será um culto da unção de Deus. Amém, igreja? Jesus está neste lugar, meu querido. Quem pode perceber a unção de Deus, faça assim: eu estou sentindo a unção de Deus. A unção de Deus, meus amados, é para quebrar o jugo, para quebrar as cadeias, para que a palavra venha entrar no seu coração e venha dar frutos. Deus, ele quer que a semente dele seja semeada. Amém, meus queridos? Eu creio que o coração já está preparado. Podem se sentar aí. E hoje eu quero... lá no tempo de Jeremias. A Bíblia diz que certa vez, nós vamos agora abrir a Bíblia em Jeremias 31, nós vamos ver aqui os versículos 31, 32 e 33. O Senhor, ele deu um recado ao povo no tempo de Jeremias, e é o mesmo recado que Deus deu há anos atrás
Deus está dando hoje para a igreja do meio-dia. Essa é a igreja do meio-dia, a igreja que vai verdadeiramente subir aos céus. Nós somos a igreja de Jesus, amém, igreja? Nós vamos morar na Jerusalém, só que o Senhor, Ele quer que a sua Jerusalém seja agora também. Eu estava agora há pouco, antes no programa, a Hora da Graça, eu atendi uma senhora e ela disse, pastora, eu vou ser feliz quando eu for para o céu. Eu digo, não, irmã, mas está errado. Que confissão é essa? Não pode, porque o Senhor quer que a sua Jerusalém seja agora. Amém, que quando Jesus voltar você vai subir também. Mas o Senhor quer que a cura seja manifesta hoje, que a sua família seja salva hoje, que os seus celeiros estejam cheios hoje. Só que para que os celeiros estejam cheios, para que a nossa Jerusalém, a Jerusalém de Deus, esteja em mim, esteja em você, você que está assistindo, você que está aqui, para quem você vai levar esses ensinamentos, a Bíblia diz aqui que é necessário fazer um conserto. É necessário abandonar os maus caminhos e voltar-se para o Senhor. E ele diz que hoje é o dia de voltarmos para Ele. É dia de abandonar o erro e voltar para Deus. Deus, Ele está falando, olha, meu amado, é para você, é você que eu estou te convidando. Faça um concerto comigo para que você volte para a sua terra. A terra que Deus nos deu, que outrora Satanás tenta nos roubar. Ali, como a palavra de Deus diz, ele mata, rouba e destrói. Abriram lá? Jeremias 31 e os versículos 31 diz, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Digam glória a Deus, igreja. Digam amém. Deus, ele diz aqui que Deus chegou ali e falou, olha gente, eu fiz um concerto com os antepassados, com o povo lá, que estava lá no tempo de Gênesis. Deus havia feito concertos com o povo, alianças, mas o pecado fez com que a aliança se quebrasse. Então, meus amados, Deus, Ele fez uma aliança, Ele renova, Ele quer renovar a aliança comigo, com você. Ele quer que você hoje confesse os erros, os pecados e venha se acertar, se examinar no altar de Deus, para que você volte à terra que é sua, para que você tome posse. E a Bíblia diz que tudo é possível naquilo que eu creio. Se você crer hoje, meus amados, essa igreja do meio-dia, o povo do meio-dia, será um povo que vai se acertar com Deus, vai abandonar os vícios, o pecado, o erro, a idolatria, abandonar aquilo que não agrada a Deus, e Deus vai fazer um concerto. Só que o Senhor, Ele diz que o concerto que Ele faz hoje não é como o concerto que Ele fez outrora nas tábuas dos 10 mandamentos, quando Moisés subiu ao Monte Sinai e ali foi declarado os mandamentos de Deus, as leis no tempo de Moisés. Não, Deus agora Ele quer fazer um concerto diferente. Ele diz até que Ele vai escrever no seu coração o concerto que Ele tem para a sua vida. Para quê, pastora? Para você não esquecer, para você declarar, para você verdadeiramente exercitar a sua fé, para que seu corpo seja sarado, para que as suas finanças sejam abençoadas, para que o seu muro esteja de pé, para aquilo que Deus colocou no seu coração, o desejo do seu coração, seja manifesto hoje no nome de Jesus. Ele diz que aqueles que buscam a Ele, de nada têm falta. Talvez você tenha buscado, mas não tem feito um concerto com Deus. Deus está falando, olha, tem que parar de fumar, tem que parar de mentir, de enganar, tem que sair do comodismo, tem que determinar, tem que se santificar. E muitas vezes queremos Deus na minha vida, até quero que Deus escreva no meu coração, mas quando Deus fala, tem que se consertar, olha, tem que se arrumar, irmã, não pode ficar na fornicação, não pode ficar no erro, não pode ficar infiel a Deus. Mas às vezes eu quero as bênçãos, mas não quero fazer concerto com o abençoador. Em vão será a minha vida. A minha Jerusalém, que é aqui, não poderá acontecer. Por quê, pastora? Porque nós não estamos fazendo o concerto que Deus tem falado. Deus tem se apresentado a mim, apresentado a você, através de uma palavra, através de uma pregação, através de um teatro, como o Décio fez agora, de porta aberta. Ele diz que ele já abriu a porta.
Ele diz que eis que diante de ti te coloquei uma porta aberta. Mas para nós passarmos por esta porta, é necessário estar na fidelidade de Deus, é necessário fazer o conserto, rasgar as vestes, se humilhar. Olha, pastor, eu quero fazer um conserto. Talvez você está declarando isso, mas a mágoa tem me destruído. Olha, pastor, eu quero me acertar com o Senhor, mas olha, pastor, a carne tem me dominado, é um desejo lascivo, é a fornicação, é o adultério. Quando eu vejo, já estou olhando para a mulher que não é minha, olhando para o homem que não é meu, olhando capas de revistas pornográficas. Pastora, quando eu vejo, já estou vendo ali um filme que não agrada a Deus. Ninguém consegue, igreja, olhar um filme que contamina os olhos. Então, meu amado, é tempo de fazer conserto. E se nós hoje clamarmos, Deus verdadeiramente vai varrer a sujeira de você, Deus vai te limpar, vai trocar as suas vestes, vai colocar vestes reais, aí você vai apontar o cetro para o Senhor e Deus vai abençoar a sua vida. Você vai pedir a cura, ela imediatamente virá. Você vai determinar a salvação na sua casa, ela vai acontecer. Você vai falar, porta se abra, e ela vai se abrir. E Deus ainda mais vai escancarar as janelas, abrir as janelas do céu. Seus celeiros transbordarão, meus amados. Por isso que Deus te trouxe aqui, igreja. Deus não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Ele te trouxe aqui para mudar a sua vida, e há uma unção neste lugar. A unção de Deus já despedaçou o jugo, já quebrou cadeias, já tirou de você eu não posso, não quero, não consigo. Deus te trouxe porque Ele viu capacidade em você. Ele falou, não, esse povo quer um conserto. Por isso Ele te trouxe. Ele sabia que você vinha, por isso Ele preparou este banquete e esta palavra. Mas a Bíblia diz que Deus agora fará um conserto diferente. Se você permitir, se você abrir seu coração, Deus vai escrever no seu coração a promessa dEle. Nenhum demônio vai tirar, nenhum inferno vai destruir, nenhuma mágoa vai conseguir tocar nas palavras que Deus escreverá na tábua do seu coração. Digam amém, igreja. Digam glória a Deus. Diga eu quero, Senhor. Fala assim com autoridade. Deus, eu quero que nesta quinta, hoje, agora, o Senhor escreva no meu coração, Deus, a tua lei, Deus, o teu entendimento, a tua promessa, porque eu creio, Senhor, que este concerto que o Senhor está fazendo comigo, e eu quero ser o teu povo. Meu querido, nós escolhemos, Deus nos dá livre-arbítrio. Eu escolho ser povo de Deus ou virar as costas para o Senhor. Quando eu viro as costas? Quando Deus fala, tem que abandonar o erro, e eu não abandono. Quando eu minto, quando eu engano, eu estou invalidando o meu conselho. Os antepassados fizeram isso. Eva, lá no Jardim do Éden, invalidou a aliança, invalidou o concerto. Por isso, Deus verdadeiramente não pôde abençoá-la. O Éden saiu da vida dela, mas Deus tem um Éden para você. Deus tem um paraíso. Deus não tem migalhas. Deus não quer que os filhos dele comam das migalhas. Deus não deixou migalhas, igreja. Talvez você pode se examinar hoje, pastora. O que eu tenho feito é comido migalhas. Eu só pego restos. Quando eu vou receber, só recebo a metade. Pastora, quando eu vou comprar, alguém chega na minha frente. Pastora, quando eu vou na porta de emprego, aquele emprego é meu, Deus até falou, mas quando eu chego lá, vem alguém e passa na minha frente. Olha, pastor, eu estou no emprego onde todos têm puxado o meu tapete. Pastor, os meus armários estão sempre vazios. Olha, pastor, eu até tenho 2 geladeiras, mas ela está mais vazia. Às vezes nem água tem. Meu amado, porque você não está firmando-se no concerto de Deus. Deus falou, minha amada, não é assim que eu ensinei para vocês. O Senhor diz, não é mais o tempo da lei, agora é o tempo da graça, é o tempo de glorificar, é o tempo de verdadeiramente se examinar, trocar as vestes, para que Deus possa te abençoar. Amém, meus amados? Por isso nós vamos conhecer um homem de Deus, como eu, como você. Ele era um rei. A Bíblia diz que quando a palavra de Deus chegou até ele, imediatamente Josias rasgou as vestes e reformou o templo. Verdadeiramente Deus mudou a vida daquele lugar. Diga amém, igreja. E Deus vai mudar este lugar, vai mudar o seu viver, vai mudar seus sentimentos, vai mudar o seu coração. Deus, ele vai transformar, e no lugar de um coração de carne, no lugar do coração de pedra, Deus vai colocar um coração de carne, e no coração de carne Deus vai escrever as promessas dele, que você é salvo no nome de Jesus, que você já é liberto, porque a palavra de Deus diz, meu amado, foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu querido. Não haverá cadeias que te prenda hoje no nome de Jesus. Grilhões do inferno não vão tocar na sua vida se você crer hoje. Quando, pastora? Quando você ouvir a voz de Deus e praticar a palavra de Deus, ser fiel a Deus, amado, Deus vai escrever. Ó, meu querido, e o Senhor diz aqui no Jeremias 31:16, reprima a sua voz de choro,
há galardão para o seu trabalho. Por isso Deus te trouxe. O galardão de Deus são as bênçãos, as recompensas do Senhor. Elas não vêm de uma em uma, ela vem de várias. Ela vem de uma porção dobrada. Ela vem que no lugar da humilhação, Ele te dá dupla honra. Aquilo que era difícil, Deus faz o difícil ser possível na sua vida. Se o mar não se abre, Deus Ele abre o mar. Se verdadeiramente os leões tentarem te tocar, Deus Ele vai lá, entra na cova, fecha a boca dos leões. Eu não sei qual leão está na sua vida, eu não sei qual fornalha tem tocado a sua vida, porque antes você não, Deus falou, faça conserto, mas você não fez. Mas o Senhor está falando que hoje é de conserto. Quem quer fazer conserto, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluias, eu quero fazer um conserto. Envergonhe o inferno com a sua voz, diga eu quero fazer um conserto com o Senhor hoje, Pai. Eu quero abandonar os vícios, eu quero parar de comer migalhas, eu quero sair da doença, da enfermidade hoje, em nome de Jesus. Por isso nós vamos para o livro de 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ver aqui que Josias, a Bíblia diz que certa vez, Josias, que era filho de Amon, o reinado de Amon, o pai de Josias, foi um reinado de idolatria, de pecado, mas a Bíblia diz que Josias, chegando ali em Judá, em Jerusalém, a Bíblia diz que ele fez a diferença naquele lugar. Eu quero falar para você, meu querido, que você será a diferença lá na sua casa, você será a diferença no seu trabalho, igreja, você será a diferença lá na conta do seu banco, lá no seu gerente, quando você chegar lá, porque se a sua conta estiver no vermelho hoje, Deus vai fazer o sobrenatural neste lugar. Por que, pastora? Porque eu sou especial? É assim, meu querido, Deus diz que somos filhos, herdeiros de Deus, e a herança de Deus é interminável, e é para mim, é para você, é para aqueles que fazem concertos com Ele. Amém, meus amados? Já estão prontos para fazer concerto, igreja? Diga, eu estou. Diga para o diabo, com voz assim de autoridade, diga, diabo, eu já estou pronto para fazer um concerto com Deus. E agora, diabo, Deus vai escrever no meu coração, e você não vai me roubar. Amém, meus amados? Abriram lá, 2 Reis 22, diz assim no versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías, de Bocacate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Observe, meus amados, que Amon, que foi um rei antes de Josias, a Bíblia diz que ele contaminou aquele lugar, havia ali idolatria, a Bíblia diz que eles queimavam crianças, destruíam crianças, ofereciam um Deus chamado Maloque, aquele demônio que pedia crianças, e as pessoas pegavam os filhos das pessoas, matavam, havia ali um poste ídolo, havia ali a poligamia, havia ali aquilo que não agradava a Deus, a cidade estava destruída, mas o Senhor, vendo como estava aquele lugar, Deus levantou Josias, e a Bíblia diz que Josias, quando recebeu ali o reino para reinar, para cuidar daquela multidão, para cuidar do povo de Jerusalém, o povo de Judá, a Bíblia diz que ele havia ali um sacerdote que trabalhava a favor dele, e a Bíblia diz que foi achado ali um manuscrito. E o manuscrito era a lei de Deus. A Bíblia diz que Josias chegou assim, olha, vamos ler aqui a lei de Deus. Olha o que aconteceu, meus queridos. Aqui no capítulo 22, versículo 8 diz: Então disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Euquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Digam glória a Deus, igreja. Digam amém. Quando a palavra vem, igreja, Deus quer que eu rasgue as minhas vestes. Não é as vestes humanas, é as vestes espirituais. Quando eu rasgo as minhas vestes, Deus entra e faz o conserto. Deus entra e cura. Deus entra e liberta e salva. Livra da cova, livra do gigante, livra do Golias. Se verdadeiramente vier um exército dos sírios contra você, Deus vai lá e destrói. Deus te esconde no tabernáculo. Ele se torna o meu pastor, porque quando eu rasgo as vestes, eu me transformo em ovelha de Deus, aí Ele pode me abençoar. Muitos de nós falamos: Senhor, é o meu pastor, mas não quero ser ovelha. Para ser ovelha é necessário rasgar as vestes. Josias, quando a palavra veio, um manuscrito, a lei de Deus, quando ele foi ali reformar o templo de Jerusalém, a Bíblia diz que ele achou muito pecado ali, então ele falou: não, é necessário uma reforma.
Hoje, meu querido, fala para a irmã do lado, hoje é dia de reforma. Fala com fé, igreja. Cadê a irmã do lado? Se não tiver ninguém, é a sua mãe que está aí, é o seu pai. Então fala, marido, você não está aqui, mas pela fé você está. Filho, você não está aqui, mas pela fé você está. Cite aí o nome de alguém que você está orando, diga, filho, hoje é dia de reforma na casa de Deus. Amém, meus amados? Deus está neste lugar para verdadeiramente fazer com que você rasgue as vestes. Aí diz aqui no versículo 12, e o rei mandou Euquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Acobor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo, ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Observe aqui que lá em Jeremias, Deus falou, olha, eu não vou mais fazer o conserto que eu fiz com os antepassados. Por quê? Porque eles invalidaram, quebraram a aliança, não ficaram fiel a Deus, viraram as costas para o Senhor e foi amar o pecado, amar a idolatria, amar o dinheiro, amar a corrupção, amar a destruição, não posso, não consigo. Mas Deus falou, olha, dessa vez será diferente. Eu quero declarar, meu querido, que esse culto do meio-dia é o culto da diferença, é o culto da mudança. Eu creio que cegos vão enxergar, eu creio que muletas vão ser liberadas hoje, porque o Senhor vai quebrar as suas muletas. Não é talvez uma muleta de madeira, mas é uma muleta espiritual, que você tem se arrastado de pendurado em alguém, morando de favor, morando ali pedindo quase uma esmola, mas Deus, Ele quer que hoje você tome do banquete dele. Quem quer este banquete, diga, eu quero. Eu quero do banquete de Deus. Mas fala com voz de autoridade, igreja. Diga, eu quero do banquete de Deus hoje. E é para mim, diabo, este banquete. Satanás tem que ouvir. Satanás tem que saber que nós queremos fazer o conserto, que ele não pode nos destruir e nem nos tocar no nome de Jesus. Olha o que diz aqui no capítulo 23 de 2 Reis. Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Digam amém, igreja. Meus amados, o livro foi lido. Você decide agora. Deus, eu quero fazer um concerto. Deus, eu quero ser como Josias, eu quero rasgar as minhas vestes para que o Senhor possa me abençoar. Aí diz mais no capítulo 3, o 23 diz, e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor para andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma. Igreja, é necessário guardar de todo o coração, de toda a alma. Não dá para guardar pela metade. Olha o que o Senhor diz mais. Confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por esse concerto. Diga comigo, eu quero estar por esse concerto. Então você que quer estar por esse concerto, você vai vir aqui na frente. Eu e a ministra Marta, nós